Bom dia, eu sou Zumira Dantas de Araújo, juntamente com Lorena Sampaio da Silva. Na disciplina de Cooperativismo Agrícola, vamos falar nesse vídeo sobre a preservação do ato cooperativo de entrega ou recebimento na Lei 13.288 de 2016. Nós somos alunas da Universidade Federal do Oeste do Pará, do Instituto de Biodiversidade e Floresta, o IBF, do curso de Agronomia. Introdução. Desde o ano de 1998, tramitaram no Congresso Nacional diversos projetos de lei que foram usados para estabelecer um regime jurídico próprio aos contratos de integração agroindustrial, que os tornassem diferentes dos contratos agrários previstos no Estatuto da Terra. A partir desses projetos de lei foi formulada a Lei 13.288 de 2016, a LINTERC. Com a publicação e vigência da lei, que dispõe sobre o contrato de integração agroindustrial, em seu primeiro parágrafo, caracterizou a integração praticada por cooperativas como ato cooperativo, sujeito à Lei 5.764 de 1971, que trata do cooperativismo no Brasil. O fenômeno econômico da integração agroindustrial. Bom, a partir do modelo americano do contract farming e do processamento de legumes na Europa, em especial na Holanda e na França, foi incorporado o modelo de integração agroindustrial, a produção de aves no oeste de Santa Catarina na década de 1960. Mas antes disso, a integração agroindustrial já havia sido praticada na década de 1920 no Rio Grande do Sul no cultivo de fumo. Como estímulo ao desenvolvimento nos sistemas de produção integrada sobre direitos e riscos envolvidos na integração agroindustrial, a FAO, que é a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, juntamente com o IFAD, que é o Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola, e a UNIDROIT, que é o Instituto Internacional para a Unificação de Direito Privado, disponibilizaram documentos que são importantes fontes de pesquisa para a uniformização da integração agroindustrial e também para a adaptação de soluções estrangeiras para a realidade nacional. A integração agroindustrial ela é fruto de um novo arranjo econômico projetado pelo capitalismo de concentração, em que busca o controle do elo estratégico da cadeia, no caso, o beneficiamento e processamento da matéria-prima para a comercialização. O fenômeno econômico da integração industrial ele pode ser visualizado em duas situações. Primeiro, por arranjos estabelecidos entre o produtor integrado e a indústria processadora, que é regulado pela Lei 13.288 de 2016, e segundo, pela relação societária entre o produtor cooperado e a cooperativa processadora, com natureza jurídica de ato cooperativo. A integração na agroindústria cooperativa. As cooperativas elas praticam integração agroindustrial na medida em que fornecem insumos e promovem serviços técnicos de interesse comum aos cooperados, assumindo a distribuição e comercialização dos produtos entregues após devido processo de beneficiamento e industrialização. Nas palavras de Gustavo Saad de Diniz, ele explica que os produtores cooperados entregam a produção para a cooperativa, que prestará os serviços de venda com vantagem competitiva de poder de barganha, ou seja, o poder de troca perante o mercado, ao mesmo tempo em que pode vender insumos e prestar-lhes treinamento e assistência social. Como está autoexplicado neste gráfico, as cooperativas servem serviços e insumos aos cooperados e os cooperados fornecem produtos agropecuários à cooperativa. A natureza própria do ato cooperativo e o contrato de integração da agroindústria. Segundo a lei que trata do cooperativismo no Brasil, os atos cooperativos são todos aqueles praticados pelas cooperativas com seus associados e entre cooperativas para a consecução dos objetivos sociais, ou seja, são os negócios internos da cooperativa. Na lógica da integração agroindustrial, o abastecimento da cooperativa pela matéria-prima e produtos agrários produzidos pelo cooperado trata-se do ato cooperativo de entrega ou recebimento. Os rumores sobre a declarada proteção ao produtor serviu de argumento para apontar um possível desincentivo do sistema de produção integrada que poderia ser substituído pela internalização das atividades pelas próprias indústrias processadoras. O interesse tutelado da legislação é o combate ao abuso da dependência econômica, a assimetria informacional e o risco do comportamento oportunista do integrador em face do produtor integrado, para assegurar poder de barganha aos produtores integrados e também o cumprimento dos termos de contrato. Nas integrações agroindustriais praticadas por cooperativas, os problemas visualizados na relação são de outra ordem, porque o vínculo entre o cooperado e a cooperativa é mais duradouro do que o contrato de integração agroindustrial,
em relação da natureza societária, que é acentuado pelas restrições das negociações das cotas-partes previsto no artigo 4º da Lei do Cooperativismo, o que afasta o risco da quebra contratual oportunista. A doutrina identifica com mais frequência e de modo mais claro nas cooperativas agroindustriais os problemas de incentivo, que se formam pela falta de separação clara entre o poder de controle e a propriedade, de onde advém o ato cooperativo. Embora os cooperados possam estar engajados no incremento de sua estrutura produtiva para alcançar o sucesso da cooperativa, há uma tendência natural de o cooperado buscar seu ganho individual isoladamente e de forma imediata, em detrimento da eficiência econômica da cooperativa. Então, os incentivos são visualizados como conflitos de interesses, e o problema de incentivo se acentua com a integração da economia das cooperativas singulares até as federações de cooperativa. No bojo das cooperativas singulares, os problemas de incentivo também são ocasionados pelos aspectos financeiros por duas razões. Primeiro, invariabilidade do valor das cotas de acordo com o desempenho econômico da cooperativa e rateio das sobras para rata após direcionamentos aos fundos de reserva e de assistência técnica, educacional e social. A Constituição Federal, em seu artigo 146, inciso 3, a linha C, delegou à lei complementar a adição de regras destinadas a conferir e assegurar o adequado tratamento tributário ao ato cooperativo praticado pelas sociedades cooperativas. Então, a noção de adequado tratamento tributário simplesmente obriga o legislador a evitar que as cooperativas se submetam a um sistema de tributação mais oneroso do que as atividades econômicas organizadas sob outra roupagem. E, além disso, cabe ao intérprete garantir a aplicação da legislação em conformidade com o texto constitucional, sob pena de se subverter toda a lógica de incentivos ao cooperativismo. Então, podemos concluir que a redação do parágrafo único do artigo 1º da Lei 13.288 de 2016 se justifica em vista do adequado tratamento tributário como reforço normativo do entendimento, então, vigente de que a entrega da produção do cooperado à cooperativa não constitui comercialização e, portanto, não incide o artigo 25 da Lei nº 8.212 de 1991. Para fixar o conteúdo, podemos concluir que, por expressa disposição legal, exclui-se a integração entre cooperativa e cooperados que permanece sujeito ao ato cooperativo e sistema do artigo 79 da Lei 5.764 de 71, conforme a redação do artigo 1º, parágrafo único, da Lei 13.288 de 2016. O ato cooperativo de entrega ou recebimento tem como causa o dever estatutário, que horizontaliza a relação entre produtor e integrador, formando um todo unitário, ao passo que o contrato de integração agroindustrial tem como causa o abastecimento do produtor integrado e a organização de mercado agrícola. Os mecanismos de contenção da dependência econômica e assimetria informacional, criados pela Lei 13.288 de 2016, não se imoldam à realidade das cooperativas, que são marcadas pelos problemas de incentivo. Devem encontrar a solução na lógica própria do cooperativismo. Então, o parágrafo único do artigo 1º da Lei 13.288 de 2016 também se justifica como comando destinado a garantir o adequado tratamento tributário previsto no artigo
146, 3C da Constituição Federal. Obrigada pela atenção